boa noite. É um prazer estar aqui com o Marcílio, com a Silvia, o Mário aí pelo convite. Bom, a minha fala aqui é complementar, né, à da colega Silvia, né? Eu venho das humanidades, venho da filosofia, né? E ela fez uma provocação, né? Ela introduziu o problema moral, né? Nos levando aí a ética, quer dizer, várias éticas, aí de sair da conversa fica bastante complicada. Eu estive ontem no ICB para tratar desse assunto, né, com a colega lá da Silvia, né, a Adriana Balém, né? E lá eu tinha mais tempo, eu tinha 1 hora, aqui eu tenho 15 minutos, né? Então eu sou forçado, né, a andar rápido. E ontem, né, alguém aqui ligada ao CDCom, a Silvia, da CDCom, não é isso? A Silvia me pediu que eu pensasse numa imagem que pudesse resumir, sintetizar, né, a minha fala, né? E eu não tive dúvida, eu escolhi esse quadro do Escher, né, que eu considero um quadro extraordinário, né, Drawing Hands, né, de 1948. Né? E estou notando, né, que tem esse quadro aqui, liquida com as distinções entre modelo e cópia, natural artificial. Preste atenção, tem a caneta ali, né, embaixo, tem a caneta em cima. A gente não sabe, né, onde está o modelo, onde está, né, a cópia, o que é natural, né, o que é artificial. E isso, para mim, né, é fundamental para eu introduzir os tópicos aqui da minha fala, né, na perspectiva da filosofia, na outra ponta, né, do problema nós estamos trabalhando aqui, né, a revolução das biotecnologias, né? E essa gravura nos mostra o seguinte: de saída nós temos um paradoxo, né? Um ato paradoxal, né? Uma mão desenhando a outra, em que é impossível saber qual é o modelo original e a cópia, né, ou o simulacro, conforme eu disse antes. E temos uma relação horizontal na construção dos seres e dos objetos. Especificamente, no caso aí das mãos, as mãos do artista, ao fim e ao cabo, né, que usou a sua própria mão direita como modelo para ambas as mãos representadas na gravura, em que temos uma mão construindo a outra numa relação de interdependência. Aí, o que isso quer dizer? Qual é a mensagem que isso traz para as biotecnologias e também para a filosofia, né? As duas acopladas. Assim, de saída, né? Ela pediu uma imagem que condensasse tudo, né? E, bom, no tocante às biotecnologias, né, simplificando muito aqui, indo ao ponto, né, podemos ver na gravura uma autocriação, a ideia de autocriação, como o ser humano criando a si mesmo, levando-nos à engenharia genética e ao desaparecimento da distinção entre natural e artificial, e autor e obra. Tecnologias do DNA recombinante, derivadas, tem tudo a ver com isso. Conforme vou mostrar aqui na sequência. E em filosofia, né, leva a ideia impossível de causa sui, de um ser que é a causa de si mesmo. E, por extensão, a possibilidade de a filha ser a própria mãe de si mesma. Ao passo que, rigorosamente, só Deus se autogerou e é causa de si mesmo. E daí a acusação de que o geneticista, faltou uma seta ali, alguém perdeu, a acusação de que o geneticista está brincando de Deus em seus biodesigns, e isso também faltou uma seta, né? E tudo isso com o aval de James Watson, que achava que era isso mesmo, né? Que o geneticista o tempo todo está playing God, né? Brincando de Deus. Não tem nada de mais isso. E eu vim trabalhando esses assuntos aí, né, no meu grupo de pesquisa ao longo aí dos anos, né? E recentemente nós publicamos um livro lá no meu grupo, né, Biotecnologias e Regulações, Desafios Contemporâneos, que saiu aí pela editora do FMG em 2018, quer dizer, tem pouco tempo. E lá, né, eu exploro bastante, né, as consequências
morais das novas biotecnologias. Fica aí a dica, né? Em aplicações, sobretudo em aplicações a seres humanos, porque não dá para fazer tudo, né? A escolha é, né, ficar só com os seres humanos, cheio de controvérsia, né? E aí entram, né, várias éticas, são levadas em consideração por nós, né? E reduzindo aí o campo, né, as chamadas tecnologias de reproduções assistidas, né, para ficar só com isso, né, para pôr o foco, né, as várias éticas rivais, né, que podem ser mobilizadas para dar uma resposta mais ou menos correta no que tocante às controvérsias em jogo, né, aos desafios aí implicados, né, pelos usos e aplicações dessas tecnologias. A ética utilitarista, eu vou dar apenas aqui um caminho muito rápido, tá, que trabalha, né, com o princípio, né, do custo-benefício. É muito atraente esse princípio, e que trabalha, né, com a ideia do maior número, né, não é universal, tá, não é universalista, o bem para o maior número. Isso poderia resolver as nossas controvérsias morais. Tem a ética kantiana, que é muito famosa, né, que trabalha com o princípio da dignidade humana, o respeito ao ser humano, a ideia de dignidade, e que trabalha com princípios absolutos, né, imperativos absolutos, princípios absolutos, e ela é universalista. E nós vamos ver, ao fim e ao cabo, tá, ela só serve para dizer não. Tá? Moratórias, coisas do gênero, né? E quanto ao mais, ela fica muito atrapalhada. Tá? E temos uma ética muito antiga, que foi renovada de várias maneiras ao longo dos séculos, tá? A chamada ética aristotélica, que trabalha, né, com a ideia de virtudes, né? A chamada ética das virtudes, e que tem várias variantes. E a variante que nos interessa aqui, que não é do Aristóteles, mas que veio depois, foi trabalhada depois, né? É a variante republicana, tá? Que trabalha com a ideia de virtude cívica, que é interessante para pensar, né, políticas públicas, né, fundadas na distinção entre público e privado. Tá? E aí, né, entra em conta, né, o princípio que vai estar em jogo, né, é o princípio do bem comum. Distinção entre público e privado, né, e o que prevalece, né, é o princípio do bem comum, quer dizer, a primazia do bem comum sobre, né, o bem pessoal. Tá? Isso tem muitas aplicações, né, em vários campos aí das discussões em torno das chamadas novas biotecnologias. Quanto tempo eu tenho? Tá. Nesse conjunto, né, de problemas que eu venho trabalhando, tá? O que está em jogo, né, se eu pensar como as biotecnologias impactam, né, a questão antropológica. É o meu desafio pessoal, eu venho trabalhando isso, né, e impacto de várias maneiras. Né, a gente tem que pôr o foco, né, tem mais de um foco. Né, e para trabalhar, né, esses impactos, eu fui atrás de alguns paradigmas, né, alguns modelos, alguns paradigmas que poderiam, né, me ajudar a pensar nessas impactações. E aí eu trabalhei 4 paradigmas aí nos meus livros, né? E não quer dizer que seja só 4, né? Vou dar a ideia aqui de 4, né? Aí vocês veem, né, qual que poderia, né, ser o mais adequado, né, para pensar os problemas que nós estamos pensando aqui. Né? Um paradigma, pensando em tecnologias, nas bios e também nas outras, né? Um paradigma muito importante, muito popular, né? Que tem muita ressonância em filosofia, é o paradigma de Prometeu. Tá? Eu tenho aqui alguns lemas, alguns motes para introduzir os paradigmas, para tentar condensar rapidamente, né, o sentido aqui da minha fala, né, e a mensagem de cada, né, paradigma. Né? Prometeu, o previdente, né, e benfeitor da humanidade. A referência aí é a obra do Ésquilo, Prometeu Acorrentado. E o Prometeu antigo é um Prometeu que, a palavra lá, o título do livro do Ésquilo de estudos, né, Acorrentado, é um Prometeu que cometeu a insolência de roubar o fogo de Zeus, né, e depois pagou muito alto por causa disso. Né? Ele é derrotado, né?
e ele é condenado ao sacrifício eterno, né? Lá no penhasco junto ao Cáucaso, né? E o fígado exposto, né? Né, o abutre, né, comendo o fígado o tempo todo, sendo que o fígado é o único órgão que regenera. Né? Então a ideia é de suplício eterno. Então o Prometeu antigo é um Prometeu derrotado. Só que esse Prometeu, ele sofreu houve uma releitura pelos filósofos modernos, né? Bacon e Descartes, sobretudo Descartes, né? E ele de derrotado passa a ser vencedor na escalada lá do Olimpo. Tá? E Descartes vai dizer, né, que pela ciência técnica o homem vai se converter em senhor e possuidor da natureza. Então a mensagem é positiva. Né? E o Prometeu, né, não é mais o derrotado, é o Prometeu vencedor. Essa releitura do Descartes. E essa releitura do Descartes ficou. Né? Uma relação muito otimista, né, com respeito às várias modalidades das tecnologias, as biotecnologias aí incluídas. Mas só que tem, né, um contraponto, né, nessas releituras modernas. Né? O contraponto é da Mary Shelley, né, lá na obra Frankenstein. Né? O subtítulo da obra da Mary Shelley, né, Frankenstein, né, é justamente o Prometeu moderno. E lá, né, nós temos o efeito rebote. Né? O aprendiz de feiticeiro, né, o efeito rebote. Não é mais o Prometeu vencedor, né? Vem, né, junto com a ciência e a tecnologia, a ideia de ameaça, de perigo, né, de descontrole, né, e assim por diante. Então, essa ambivalência, então, né, passa a acompanhar o Prometeu moderno. O da Shelley, né, que é o vencedor, né, e o do Descartes, que é o vencedor, e o da Shelley, né, que passa essa mensagem, né, problemática. O outro paradigma, muito sedutor, muito o paradigma do Fausto. Né? O mote é o ensandecido e o desmesurado, a ideia de desmesura, de híbris, né? de excesso. Né? E que está em jogo, isso nos leva de volta, né, à questão aí do brincar de Deus, né, e uma pirueta. Né? No seguinte sentido, né, eu estou pensando aqui no Fausto do Goethe, né, e também no Fausto do Thomas Mann. Né? O Goethe em cima do médico, Thomas Mann em cima do músico. Os dois venderam a alma para o diabo, né, em troca de uma atividade febril de criação, né, a ruptura com os limites, né, da experiência humana, né, a experiência do absoluto, do insondável, né, e num contexto de um pacto, né, porque ele vendeu a alma. E o diabo vai, 25 anos depois, vai, né, pegar a alma de volta. Né, e a coisa acaba. A mensagem é negativa. Tá? Então, nós temos uma potência fáustica, ciência e tecnologia, né, como potências fáusticas, né, os perigos, né, brincar de Deus, de fato não é brincar de Deus, né, está pactuado, né, com o diabo. Isso me leva a Guimarães Rosa, tá, lá no Grande Sertão Veredas, né, o Riobaldo Tatarana, né, filosofando, né, ele vai dizer o seguinte, né, Deus opera devagar, quem tem pressa é o diabo. Né? A ideia de loteria da vida, andar rápido, tá? Que acompanha aí, né, as produções da ciência e tecnologia, né, assim enquadradas do ponto de vista dessa perspectiva, né, desse paradigma. Gente, eu podia falar muito mais desses paradigmas, mas eu não posso, o tempo está indo embora. Né? Tem mais 50 segundos. Tem lá o Dédalo, o temerário e o arquiteto do impossível, né? Ele está lá em Eurípides, em Sófocles, né? E tem uma releitura moderna, né, do Dédalo, né, de um grande geneticista britânico, né, o Haldane, né, que recupera o Dédalo, né, na outra perspectiva, na perspectiva das biotecnologias, do engenheiro geneticista, nessa obra, Dédalo, ou a Ciência e o Futuro, de 1923. Lá ele diz que o Dédalo foi o primeiro, né, mentor de uma experiência bem-sucedida de reprodução assistida interespécies,
né, em alusão ao Minotauro. Né? Então ele recupera, né, essa experiência aí do Dédalo, né, que é um inventor genial, né, e recupera nessa direção. Né? E o Bertrand Russell vai se insurgir contra o Dédalo, né, do Haldane, porque o Dédalo era pai do Ícaro. Né? E o Ícaro, aquele episódio todo mundo conhece. Né? Ele vai voar, saindo da ilha de Creta, no sentido da Grécia, né? Se aproxima do Sol, né? E as asas se derretem, né? E aí ele cai, né? Mar Egeu adentro, né? A ideia de fracasso. Para terminar, o ciborgue, né? que é um mito que está em construção. Do inglês cyborg, né? Organismo cibernético, faltou a seta ali, faltou a A, resulta, né, da associação consistindo da associação do orgânico, né, e do maquínico. Né? É um híbrido, né? Que vem tudo a ver com a ficção científica, né, que é patrocinado pela cibernética, né, esse mito, né, e está em construção. Ele me gera uma dificuldade, porque ele é um híbrido, e o híbrido é infértil, né, e nós não estamos diante, né, do infértil. Né, ao contrário, nós estamos diante da experiência, do desafio de passar as novas informações para a descendência. Né. É o caso da tecnologia CRISPR, né, que nos evidencia isso. Né. Então, não tem nada a ver com o ciborgue. O ciborgue, então, é um mito bastante limitado, né, para pensar essa situação. Então, gente, eu tinha mais duas ou três slides aqui para passar, eu interrompo. Né. Aqui, no contexto da nossa conversa, eu posso voltar, tá? As distinções entre vários tipos de tecnologias, né, de biotecnologias, são dois grandes grupos, no meu modo de ver, que são importantes a gente considerar aqui, e vou fazer algumas recomendações no final daqui da minha fala. Né? Tem uma série da Netflix que eu gostaria de recomendar aqui ao público, que vale a pena ver. São 4 episódios, né? Eu deixo aqui para o final. Muito bom, professor.